Muito bem, estamos começando a gravar agora e aqui está o nosso estudo de hoje. Não julgueis para não não julgueis para que não sejam julgados. Estou abrindo aqui, compartilhando a tela, pessoal, e peço da colaboração de todos para vocês me dizerem se está tudo funcionando certinho. Muito bem, estão conseguindo enxergar? Tá pequenininho, mas tá. Agora, Tá bom. Muito agora abriu. Agora abriu. bem. Então, primeiramente, uma boa noite a todos que estão ouvindo o estudo de hoje. Me chamo Miguel Bento e hoje o nosso estudo, pessoal, é sobre a passagem do capítulo 7 de Mateus, do 1 ao 6, do Não julgueis para não sejam julgados, e um bônus, que é Não lancei pérolas aos porcos. É evidente que o capítulo 7 é sim um banquete espiritual para a nossa alma, né? Quando Jesus estava no monte aplicando o sermão nas turbas que estavam ali presentes, foi de fato, sem dúvida nenhuma, um banquete para nossa alma. Aquilo é realmente renovador. E hoje vamos falar sobre justamente a questão que mais pega, e eu acredito que muito de nós tropeçamos nessa questão, que é a questão do julgamento. Julgar o próximo. Quem nunca já julgou um próximo? Atira a primeira pedra quem nunca julgou. Muito bem, pessoal. Então, hoje eu vou fazer uma análise exegética e espírita da perícope do Sermão do Monte. Então, seguem comigo, por favor. Para quem não está familiarizado com o capítulo 7, vou dar uma breve explicada, uma breve apresentada para vocês do versículo do 7, do 1 ao 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o que julgares sereis julgado, e com a medida com que medires vos medirão. Por que vês o cisco no olho do seu irmão e você não vê a viga no teu próprio olho? E o melhor, você ainda fala, não, deixa que eu tiro o cisco do seu olho, mas aí tá aí a viga, né, atrapalhando tudo. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho para você então ver em profundidade o cisco do olho do seu irmão. Profundo. Essa frase é pequena, mas é profunda, esse pequeno sermão. São só 5 versículos, mas traz toda uma lição ética e transcendental que Jesus trouxe naquela época, certo? E tá, beleza. Opa. E tá, beleza. Antes a gente tinha visto as duas proibições anteriores, no capítulo 6, no 19 ao 32. Peço até perdão porque o slide acabou bugando aqui, então vou ler junto com vocês. Tá? Antes de Mateus do 7 ao 1 ao 6, Jesus enuncia dois imperativos que compõem o eixo ético do Sermão do Monte. Não entesoureis. Proibição do apego aos bens materiais. Jesus convoca seus ouvintes a inverter a lógica econômica do mundo, em vez de acumular riquezas corruptíveis, investir em valores espirituais permanentes. O coração segue aquilo que valoriza. Daí a radicalidade do ensinamento. Essa radicalidade do ensinamento é algo muito evidente nas passagens evangélicas, principalmente a questão do rico. Essa parte do estudo me lembrou muito a questão do jovem rico, né? Que o jovem rico ele foi buscar bens materiais, né? Um jovem muito rico, só que ele quis seguir Jesus, ele quis acompanhar Jesus, só que ele não teve força, ele não teve perseverança, ele não teve a fé em jogar não é jogar fora, doar as suas riquezas, transformar as suas riquezas
em um trabalho evangélico, em uma obra evangélica, né? E, ou seja, de tanto de tesouros materiais que ele o acumulou, né? Ele não teve a iniciativa de investir no tesouro espiritual, ter a caridade, ter do desapego da matéria, que é algo muito importante. E nisso tem o não vos inquieteis, que é do Mateus 6,31. A proibição da ansiedade existencial. Jesus aponta para a providência divina como um fundamento da vida e confiança em Deus. Liberta o discípulo da angústia paralisante gerada pela busca compulsiva por segurança material. Buscar o reino é a prioridade absoluta. Busca as coisas do reino de Deus primeiro e tudo será acrescentado. Eu acho que essa foi uma das maiores patadas caridosas que Jesus deu em todos nós, tanto nas turbas que estavam lá presentes, tanto nós como estavam lendo. Leu o capítulo 6 e falou assim: caramba, Jesus, ai, calma lá. E é isso. Buscar o reino de Deus primeiro e tudo vai ser acrescentado. Não se preocupeis com o que vão vestir ou com o que vão de comer. Deus é tão bom que as árvores elas não precisam se preocupar com o que vão de comer, aonde vão passar a noite, né? Se não é os lírios do campo se vestiram. Por favor, gente, se eu falar errado, por favor, me corrigem, que ainda não gravei muito bem. Mas se não são os lírios do campo que se vestiram tão mais belos quanto Salomão se vestiu em vida, certo? Então, tipo, essa questão que Deus sempre proveu as coisas para nós e a gente se preocupa com tão pouco, com algo tão, vai, algo muito medíocre, né? A questão da matéria, da posse, das riquezas exageradas. Riqueza é sempre bom, mas o exagero dela, o apego doentio, você colocando o ouro acima da matéria, desculpa, você colocando o ouro acima de Deus, isso não é nada salutar para o espírito, né? Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. Então, a questão é buscar o reino de Deus. Não precisa se preocupar. Você está na casa do Pai. Você está. Quando você se der conta que você está em um lugar perfeito, que você ainda. A natureza lhe provê tantas maravilhas, maravilhas boas, quanto que nada das coisas materiais exageradas, que Deus ele provê para nós, certo? Aí que tá, beleza. No slide 3 a gente apresenta o endosso espírita às duas proibições, né? Sobre os não os entesoureis e não inquieteis. Vamos ler aqui comigo? Os bens da terra não pertencem a ninguém de modo absoluto. São uma missão, um encargo transitório. Então, olha só. Aquele que os retém, além do necessário, priva seus irmãos e acumula dívidas morais que haverão de ser saldadas. Então, como havia dito, né? O exagero do apego pela matéria é algo medíocre porque é uma coisa que vai. É uma ilusão que acaba muito rápido. E sobre não vos inquieteis, a confiança em Deus é o remédio para as inquietações da alma. Aquele que crê na justiça divina aceita com serenidade as vicissitudes da vida, sabendo que nada ocorre sem uma razão providencial. Então, vamos ficar tranquilo, que papai provê tudo. Deus provê tudo para nós. E sempre do melhor. E sempre que a gente precisa. Então, qual o contexto histórico crítico do Sermão do Monte? Né? Tem um contexto. Autoria e propósito. O Evangelho de Mateus é dirigido a uma comunidade
judaico-cristã, o evangelista apresenta Jesus como o novo Moisés, entregando uma nova Torá no monte, paralelo intencional ao Sinai, certo? A estrutura é retórica. O Sermão do Monte é organizado em antíteses, beatitudes e instruções práticas. É um discurso programático que define a ética do reino de discípulos. E o contexto sociocultural, a Palestina do século I vivia sob o domínio romano, com tensões entre grupos religiosos, fariseus, saduceus, os zelotes. Jesus dialoga, confronta práticas religiosas formalistas e superficiais. Ou seja, a partir desse momento, Jesus já começou a desmascarar a nossa hipocrisia. A hipocrisia dos fariseus, são sepulcros tão bonitos, mas por dentro estão cheios de imundice. Olha eu aqui julgando, gente. Enfim, julgando não, mostrando pra gente que as coisas de Deus são tão mais simples do que quanto aparenta, são tão mais simples do que todo um complexo hierárquico teocrático, como era a estrutura dos judeus da época. Era toda uma hierarquia teocrática que, tipo, gente, é muito mais simples. É muito, muito, muito mais simples. E Jesus não veio, né, querer destruir, mas veio apresentar pra gente. Eu vim fazer com que a lei se cumpra. E assim ocorreu. O sentido cultural de julgar, né? No versículo, não julgueis para que não sejais julgados. Pessoal, vocês sabem o sentido cultural? Que a palavra julgar do grego e do hebraico significa realmente? Então, por favor, me acompanhem, por favor, pessoal. Do grego krinete, o verbo krino, separar, dividir, condenar, né? Distinguir. Implica uma sentença definitiva sobre o valor moral de uma pessoa. Ou seja, do grego é basicamente distinguir. Você está distinguindo uma pessoa, basicamente. Do tipo, esse fulano aqui eu não gostei. O meu santo não bateu com o dele. Vou tacar ele pro ladinho aqui, porque aí fica sussa, tranquilo. Do hebraico, o shafat, julgar com autoridade como magistrado. Reservado a Deus e aos designados por ele. É aquela coisa mais do tipo aquela pessoa que pensa que tem autoridade, assim como os famosos fariseus da época, eles sempre julgavam porque eles tinham uma certa autoridade, um poder, né, da época. A síntese é: Jesus proíbe a usurpação do papel de juiz final sobre o próximo. O julgamento que pertence é exclusivamente a Deus. Ponto. O juiz é Deus e sempre será. Não proíbe o discernimento ético, mas a condenação arrogante. No fim, toda a questão de julgamento que fazemos é por pura arrogância ou uma ilusão narcísica de poder ou de importância, que a gente tem mais importância e por isso que a gente pode ter carta branca para poder julgar o nosso próximo. Certo? Então, até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Miguel, eu Oi. queria, por favor, só para eu fotografar o slide um, porque os outros eu fotografei. Seria possível ou eu vou te atrapalhar? O slide um? Ah, claro, claro, perfeito. É porque Que? eu lembrei e comecei a fotografar a partir do 2. Não, sem problemas. É aqui, Aqui. né? É só. Pronto. Pronto, obrigada. Não te atrasei, não, né? Nada. Fica tranquila. Isso pra mim é perfeito. Fiquei muito feliz com isso. Então, pessoal, seguem comigo. Aqui está o endosso espírita. A gente chegou na parte do espiritismo sobre essa questão do primeiro versículo do capítulo 7.
Não vos compete julgar os homens, nem condená-los. Sois todos irmãos perante Deus. E nenhum de vós está isento de faltas. Antes de lançar pedra sobre os que tropeçam, examinai a vós mesmos, e quando vos credes puros, lembrai-vos de que a pureza absoluta pertence somente a Deus. Tomou? Tomamos? Como havia dito antes, Deus é só o único juiz. Ele é o juiz perfeito, ele sabe qual é o melhor, ele sabe o que é perfeito e necessário. Então, não cabe a nós julgarmos ele. E uma coisa que observo muito é de nós que estudamos, acabamos estudando, acabamos tendo mais conhecimento que os nossos irmãozinhos que não têm assim tanta tanto método de estudo, não tem tanta cultura, tanto do hebraico, tanto do léxico grego, e a gente acaba meio que escapulindo, acabamos julgando eles. Então, essa é uma boa parte para a gente refletir, que tipo, não cabe a nós julgarmos os irmãozinhos, aqueles irmãos que estão menos favorecidos que nós, cabe a nós consolarmos e esclarecê-los. Essa sim, é a nossa função, até porque está escrito no, se eu não me engano, ou Emmanuel. Emmanuel? Pai, você consegue me corrigir se é Emmanuel que fala que instruí-vos. Não, desculpa, é o Evangelho segundo o Espiritismo, perdão. Não, mas também é Emmanuel, porque eu vou explicar. No Evangelho segundo o Espiritismo é: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. No cristianismo se encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizam. E o que o Emmanuel fala é: o propósito de um espírita não se baseia mais em restaurar as verdades evangélicas nos corações dos crentes e desesperados do mundo e consolar. Não, esclarecer, restaurar as verdades evangélicas e os corações desesperados. Se eu não me engano, esclarecer e consolar os corações desesperados. Enfim, então cabe a nós a função de esclarecer e consolar. E estudar bastante, gente. O espírita, como o pai gosta de falar, o espírita descansa carregando pedra. Enfim, continuando. Opa, não, tá certo. Okay. Então, segundo versículo de Mateus: medir com a vara. O judeu daquela época, no sentido cultural, ele tinha muito essa questão da vara. Essa questão com a vara. Ele estudava a Torá, escolhendo um capítulo com a vara. Ele abria, pá, vai ser esta a lição de hoje. Com a mesma vara com que merdiz também será medido, certo? O judeu tem muito dessa cultura da vara. Então, lendo aqui o capítulo: pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medides vos medirão. Então, vamos pesquisar um pouquinho mais o sentido cultural do hebraico de medir. Mida, a medida, padrão da cultura judaica. A expressão medir com a mesma medida era um princípio ético consolidado. Midar, medida contra medida, presente no Talmud. O princípio da reciprocidade moral. O que o ser humano aplica ao próximo retorna a ele pelo mesmo critério. É uma lei moral e universal, não apenas retributiva. A lei do retorno. Cada ação tem uma reação. Ou como eu gosto de falar, de um sentido mais vulgar. É a moeda de troca. A famosa moeda de troca. Com a moeda que você paga, você vai receber o troco. E é isso. Porque essa é a lei do retorno, basicamente. Assim seria justo. Implicação. A vara pelo qual julgamos os outros é a vara pela qual seremos julgados. Então, olha só, você apontar a vara para julgar o irmãozinho, também será apontado. Hoje estava estudando sobre e eu percebi um ditado bem interessante. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você está apontando o dedo para uma pessoa
e tem 3 dedos apontando para você e tem um tentando se esconder. Então, quando você aponta, eu tenho um escondendo e 3 apontando para você. Ou seja, é a vara que você medir, você também vai ser medido. É isso aí, de volta para você, amigo. Qual é o doce espírita dessa parte do versículo, né? Citação espírita, lei de causa e efeito. Cada um colherá o que houver semeado. Se semeardes o vento, colhereis a tempestade. Se semeardes a bondade, a indulgência e a caridade, colhereis paz e felicidade a vossas felicidade. As vossas ações, palavras e pensamentos são sementes cujos frutos darão, não tardarão a aparecer. Então, aqui, ó, embaixo, a doutrina espírita reforça o princípio da reciprocidade moral. A lei de causa e efeito e a lei de retorno garante que o critério que aplicarmos aos outros será critério aplicado a nós, nesta ou em outras existências. Tem muito quando a gente escuta do tipo, quando a gente faz o mal para um irmãozinho, a gente vai ter que resolver com ele no mundo espiritual. Acho que provavelmente vocês já ouviram bastante isso, né? Porque é sobre isso. Aquele mal que você faz, uma hora você vai ter que resgatar ou restaurar aquele mal. Ou aquele mal volta para você. Porque não é por uma questão de uma justiça tirânica, mas uma justiça que seja pedagógica, porque você pensou na ação que você causaria no irmão, nas consequências e como ele se sentiria a respeito disso? Então, a lei do retorno acontece com essa pedagogia da gente ter a ética e de se pôr no lugar do outro, da gente ter essa questão de, tipo, se passar no lugar do próximo. Se acontecesse comigo, será que eu ia gostar que fizesse isso comigo? Será que eu tô fazendo por pura emoção ou porque eu acho isso certo e que é isso? Entenderam onde eu quero chegar? Tá tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certinho? Então, ok. Então, continuando. Vamos que hoje. Hoje tá bom. Hoje tá legal. Mateus 7, versículo 3. E o simbolismo da viga do cisco do olho. Quando a gente acabou lendo essa parte do versículo sobre a viga no olho, qual a primeira coisa que apareceu na cabeça de vocês? Uma trave no olho, tampando seu olho, enquanto o outro irmão tá com um ciscozinho? Ou uma viga de madeira atolada no olho? Esse é um sentido cômico que Jesus traz. Jesus sempre foi sempre um pouco humorístico nos seus ensinamentos, e esse sentido da viga, é, do drasticamente falando, no sentido literal, literalmente falando, é basicamente um pedaço de viga que sustenta as construções cravada no seu olho enquanto você fala do cisco do olho do seu irmão. Mas vamos ver com calma aqui. Por que vês o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na viga que está no seu próprio olho? A viga, a corá, trave de madeira usada em construções de algo enorme e estrutural que bloqueia completamente a visão. Grava isso porque isso daí vão ver a parla que vai ter depois. O cisco e a argueira, a palha fina, farpa microscópica, símbolo de defeito insignificante do outro. Aquele famoso, é o sujo falando mal lavado. O cara só tá com cisquinho aqui do olho, tá? Tá. Tirei, gente. Enquanto o outro cara lá tá com um pedaço de pau cravado no olho, né? Olho, Ain. No pensamento hebraico, o olho representa a capacidade de percepção moral e espiritual, a janela da alma. A sua visão é a candeia da alma. Se a sua candeia for luz, não, se a sua candeia for trevas, seu corpo será envolto por trevas. Mas e se sua luz for trevas, o quão grande será as suas trevas? Ou seja, o olho mau te bloqueia da capacidade de ver a luz ou a falha, tem indulgência com o próximo, justamente pelo seu olho ser apenas trevas, não a luz.
E nesses casos é melhor que se jogue o olho fora, metaforicamente falando, tá, pessoal? Não quero você jogar o olho fora, não. Por favor, tá? Por favor. Vamos combinar? Sem jogar o olho fora. Síntese. O contraste hiperbólico é intencional. A cegueira moral própria é imensamente maior do que os erros que enxergamos no outro. Tomamos o endosso espírita. Quereis curar os males alheios antes de tratar dos vossos? Isso é o que fazem os que falam muito e trabalham um pouco, por sua melhora. Começai por vós primeiro. O exemplo que derdes valerá mais do que todos os discursos que pudesses fazer. Outra patada caridosa, o espírito da verdade. Não, não, do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, gente. Que a Emmanuel fala. Então, é sobre a gente cuidar do nosso primeiro, depois a gente pode tentar ajudar. Falar assim, pô, irmão, tá com um cisco no olho, deixa eu tentar ajudar aí. Mas primeiro você tem que tirar a trava, porque se você tiver com uma trava de madeira no olho, vai ficar meio difícil de tirar o cisco do olho do irmão, gente. Doutrina espírita, em plena convergência com Mateus 3, aponta que o autoexame e o trabalho sobre si mesmo são condições para qualquer função de orientação ao próximo. A viga precisa ser removida antes de qualquer tentativa de ajuda. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Ok. Então, vem comigo, vem comigo. Vem comigo para o capítulo não, versículo 4. O sentido hebraico de hipócrita. O que Jesus quer dizer com hipócrita? Hipocrite. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco no teu olho, porque tem uma viga no teu olho. Hipócrita, tira a tua viga primeiro, cara. O grego, hipócrites, igualmente, ator de teatro, aquele que usa máscara para representar um papel diferente do que é. Assim como todos os hipócritas. São atores de teatro, se pararmos para pensar. Usando uma máscara para interpretarem personagens que não são de verdade. No hebraico, o shanef, o profano, o que aparenta piedade sem possuí-la internamente, o religioso de fachada. Ai. No contexto do versículo 4, Jesus usa o termo como crítica àquele que, possuindo defeitos maiores, pretende corrigir os menores defeitos alheios, revelando inconsciência moral ou má fé. A gente já chega nessa parte aí. Implicação pedagógica. A hipocrisia deliberada pode ser o resultado da cegueira espiritual não reconhecida. Quando a gente percebe nossa hipocrisia, não é um baque enorme, gente, mas também não é uma ótima oportunidade de se melhorar, de falar assim, não, é verdade, deixa eu tentar tirar aqui, tentar tirar aos poucos, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil a gente lidar com as nossas próprias hipocrisias, porque é você saindo de uma ilusão, saindo de uma Matrix. De início é muito assustador, é muito doloroso, porque você está saindo de uma zona de conforto enorme. Mas é preciso tirar a biga do olho, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Essa parte do uso do termo para criticar, no contexto do versículo 4, Jesus usa o termo como criticar aquele possuindo defeitos maiores, né? É aquela pessoa que, pô, cara, tentar te limpar aí o rosto, eu vi que caiu um pouquinho de chantilly, aí a mão da pessoa tá toda de chantilly. Vai limpar teu rosto, vai sujar ainda mais. Ou seja, os defeitos maiores podem também acabar corrompendo aqueles que não têm tantos defeitos assim, se você pensar, né? Pretende corrigir os menores defeitos alheios, revelando inconsciência moral ou má fé, ou, melhor ainda, ignorância da lei divina. Ok? E o endosso espírita? O que ele fala sobre isso? A hipocrisia religiosa é das mais perigosas, porque engana não só os outros, mas frequentemente a si mesmo.
O espírito que se acredita virtuoso, sem o ser, fecha-se à luz e o progresso. Não sente a necessidade de melhorar, pois se julga já melhorado. Ou seja, a questão não é a gente acabar prejudicando o próximo com as nossas hipocrisias. Isso aí é o de menos, a gente resolve depois. A gente resolve depois nos contorver, a partir das reencarnações que a gente fazer, a partir dos trabalhos espirituais, ou até mesmo na mesma reencarnação, a gente resolve depois. O problema é a gente mesmo. A hipocrisia, ela pega a gente e transforma a gente numa ilusão que está tudo bem. Sendo que não. É loucura. Você não está bem. Você não está nada bem. Porque você sabe lá no fundo do seu coraçãozinho que está tudo errado. Mas você precisa falar que está bem. Ou você não. Você simplesmente vai. Você discorda com tudo, mas você se vê na obrigação de concordar porque você precisa da validação do outro. Isso acontece muito, principalmente com nós jovens, com adultos em ambientes de trabalho e até mesmo dentro de instituições religiosas, como igreja, centros espíritas, os centros de Umbanda. Isso acontece muito nessa questão. A gente fala assim, não, tá errado, mas você concorda, porque você vai. A gente às vezes procura validação. Acontece muito. Enfim, até aí, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Comentários? Ok, muito bem. Mateus 5. E o sentido de ver, olhar em profundidade. É uma parte que me pegou no estudo. Como assim olhar em profundidade? Como assim olhar em profundidade? Tipo, como olhar com liberdade? Ter mais percepção, mais tato, mais indulgência? Vamos lá, vem comigo, pessoal. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Sentido cultural hebraico de ver com profundidade. Raiz hebraica, har, ver, perceber, compreender, vai além da visão física. Implica entendimento interior e discernimento espiritual. Ou seja, aquilo que tinha dito, você ter o tato, você ter percepção, você ter a indulgência e a caridade de você ver melhor a situação da outra pessoa. A empatia, você tentar ver mais aprofundadamente. Ok? Beleza. E temos o sentido grego que é diablepo, né? Ver com nitidez, ver através de verbo composto que indica visão penetrante, sem obstáculos. Implicação bíblica. Apenas quem trabalha a própria pureza interior adquire a capacidade real de ver com clareza. Então, ajudar o próximo com sabedoria, não arrogância. E eu ainda vou falar uma coisa, pessoal. Tem muitos casos que a gente acaba praticando bem, vamos fazer uma caridade, mas a gente acaba fazendo algo que a gente não sabe se a pessoa estava realmente precisando disso. Algo que a gente, aquela nossa caridade, a pessoa estava esperando ou se ela estava realmente precisando. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, conversar com ela. Às vezes a gente precisar, talvez, de, poxa, um pratinho de comida, talvez. Ou até mesmo um amparo. Um amparo, porque é quando, pô, cara, aconteceu uma coisa, cara, que muito triste, assim, entendeu? Então, assim, a empatia nos ajuda a praticar essa caridade com sabedoria. A gente tirar o cisco do olho do irmão com empatia. Notinha. Jesus não proíbe ajudar o irmão, condiciona essa ajuda à purificação prévia de si mesmo. E daí eu complemento. Tendo a empatia, por que a gente alcança a empatia, essa indulgência? Porque a gente olha para nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos
E aí acabamos tendo o pensamento, nossa, e se fosse eu no lugar dessa pessoa? E se eu estivesse, e se fosse as pessoas próximas de mim? A gente tendo esse tato conosco, esse trabalho que temos com nós mesmos, a gente consegue ter mais essa caridade e ter essa sabedoria. Sabedoria e poder. Em Doce Espírita, o autoconhecimento como via de discernimento. Conheça-te a ti mesmo. Este preceito que a antiguidade nos legou é de todos os tempos de todos os tempos e de todos os países. É o ponto de partida de qualquer progresso moral. Aquele que se conhece sabe de onde vem, para onde vai e o que ainda falta percorrer. Perdão, pessoal. Vou ler de novo porque a minha garganta acabou travando aqui. Aquele que se conhece sabe de onde vem, para onde vai e o que ainda lhe falta percorrer. Até aí, tudo bem, pessoal? Muito bem. O autoconhecimento, condição prévia para ajudar o próximo com autenticidade, é na doutrina espírita o fundamento de todo progresso moral e espiritual, em plena consonância. Aí, certinho. Ok. Então, vou passar. Aí temos o bônus para lição, para nosso estudo de hoje. Mateus 6. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas aos porcos. Nossa, que coisa pesada. Coisa pesada que Jesus falou. Não sei o que é santo para os cães, não sei nossas pérolas aos porcos. Então calma, calma, gente, calma. Que tem. Nós vamos ver agora. O que é santo? Hak Kodesh. Carne do sacrifício, oferenda consagrada ao templo, aquilo que pertence exclusivamente ao âmbito sagrado e não pode ser profanado. Mas por que não posso tacar essas coisas aos cães? Os cães são tão bonitinhos. Não é o que os judeus pensavam na época, até hoje eles não pensam. Os cães, no judaísmo do primeiro século, animais impuros, símbolo de pureza ritual e moral, frequentemente usados para designar gentios hostis ou incorrigíveis. Ou seja, os cães eram aquelas pessoas que, sabe, pessoas grosseiras, vulgares, rudes, brutas, que não teria esse tal tato como a gente teria na empatia, certo? Por que não usar carne ao sacrifício, oferenda consagrada ao templo, essa coisa santa? A coisa santa é o que arde melhor em nós. Nossas virtudes de todo tempo, todos os anos, todas as nossas caídas, todos os nossos aprendizados que temos de progresso moral e intelectual do nosso espírito, entendeu? A nossa questão de todos os nossos tesouros virtuosos que nós conseguimos, que nós criamos, que nós colhemos com nossas atitudes, com a nossa disciplina, excelência e perseverança no Evangelho. Aí a parte de não lançar essas coisas santas aos cães você não precisa forçar barra tentando servir de exemplo para alguém que ainda não está preparado ainda para ver o exemplo. A pessoa ainda precisa passar por muitas coisas para poder entender o real sentido e o significado desse exemplo que você quis passar. Mas as pérolas aos porcos não tem o mesmo significado? Vem comigo. Objeto pérolas. Margarita. Objeto de altíssimo valor. Símbolo da sabedoria divina, do ensinamento precioso e da Torá, como havia dito anteriormente. A pérola também é um simbolismo para todos os nossos aprendizados da parte do Evangelho, todos os nossos tesouros virtuosos que nós colhemos com anos de estudo, disciplina,
empenho, entusiasmo que nós temos. E por que os porcos? Porque o porco chazir é um animal impuro para o judeu da época. Acho que até hoje, se eu não me engano, os judeus consideram porcos como animais impuros, né? Animal impuro por excelência na lei mosaica, símbolo daquele que, por escolha ou natureza, rejeita o sagrado. O porco sempre é associado ao o profano, digamos, aquele ser que ignora o sagrado. Tanto que reza uma lenda cultural da época que o porco ele não conseguia olhar para o céu. Ele não conseguia olhar para o céu. E por isso que. E também andava sempre na sujeira, comia também da sujeira, de tudo que era podre. O porco come de tudo. E por isso os judeus consideravam um animal impuro, entre aspas. Mas eu acho o porquinho tão bonitinho, gente. Tadinhos. Então, um doce espírito, de Mateus 6. Nem sempre é prudente dizer toda a verdade. Há almas que ainda não estão em condições de recebê-las, para as quais as verdades prematuramente reveladas poderiam ser prejudicial em vez de útil. É um ponto interessante, porque o nosso aprendizado poderia acabar ofendendo a outra pessoa, aquela pessoa que não está preparada. Então, a gente gosta de uma pessoa, mas a gente quer tentar ensinar para ela um ensinamento espiritual, só que ela não está preparada. É meio doloroso isso, porque a gente vai tentar insistir, mas ela jogar pérolas aos porcos. Mas também não só isso. Nós entregarmos de corpo e alma para uma pessoa e essa pessoa não vê o nosso valor também é uma forma de jogar pérolas aos porcos. Certo? E tá, beleza, né? A caridade sabe esperar um momento oportuno e graduar o ensinamento segundo a capacidade de cada um. A doutrina espírita reconhece que a transição do conhecimento sagrado exige discernimento sobre o estado de maturidade espiritual do receptor harmonia com o ensinamento do Mateus, capítulo 7, 6. Então, não é assim justo tanto para nós quanto para o irmãozinho que nós mostramos nosso ensinamento mais sagrado e ele ainda não está preparado, entende? E daí estaremos cometendo outro julgamento, porque nós julgamos que ele teria a nossa. Que ele teria a maturidade espiritual de entender, sendo que ele já demonstrou, talvez ele tenha demonstrado, ou talvez você ainda não tenha percebido, que o irmãozinho não está preparado espiritualmente, mas a gente julgou. Aí a gente entra dentro de um paradoxo, fica meio difícil, gente. Um pouquinho difícil. Até aí, tudo bem, pessoal? Certinho? Muito bem. Vou seguir então. Outro bônus, Mateus 7, 6b. Quer ter um 6a, que foi o anterior, e tem um 6b. Ok. Para que não as pisoteiem, voltando e não as despedacem. Gente, isso aqui é um sentido muito profundo e brutal, pesado. Por que voltando despedacem? Porque a gente pode acabar talvez prejudicando o irmãozinho com tentando botar no ensinamento dele algo que ele não está preparado. E isso pode acabar nos afetando de forma brutal. Vem comigo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Pisotear, Hamas. Pisar sobre algo com desprezo deliberado, tipo, você pisa, chega até a arrastar o pé no chão, credo. Destruir o que está no chão por indiferença ou hostilidade. Só faltou cuspir no chão também. Usado na tradição profética para descrever a profanação do sagrado. Certo? Despedaçar. Rengmin, do grego. Rasgar, partir em pedaços com violência. A imagem do animal feroz que ataca quem o perturbou. Né?
quando eu disse que a gente pode acabar prejudicando o irmãozinho, eu também me refiro que não só ele pode se sentir extremamente constrangido, mas também se sentir extremamente irritado, certo? E a síntese? Quem não está preparado para receber um ensinamento sagrado não apenas o desperdiça, pode tornar-se hostil àquele que ofereceu. O ensinamento inoportuno gera rejeição e perseguição. Nesses casos, quando quisermos ajudar sempre o irmãozinho, é sempre bom falar assim: tem alguma coisa que eu posso ajudar? Você está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar, meu irmão? Que a gente, a gente não sabe. E essa questão gera uma certa empatia, né? Da gente falar, chegar perto, ver o que precisa, certo? Até aí, ok? Endosso espírita. O missionário imprudente que, sem discernimento, expõe-se a colher ingratidão e hostilidade. A semente lançada em terreno pedregoso não germina. Pior, pode provocar a reação daquele que se sente perturbado em seus preconceitos. Desculpa, pessoal. A semente lançada em terreno pedregoso não germina. Pior, pode provocar a reação daquele que se sente perturbado em seus preconceitos. A sabedoria do mestre está em saber quando falar, quando calar e quando graduar a luz. Daí, dai a César o que é de César. Nas reflexões sobre prudência apostólica. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Muito bem. Gostaria de fazer um comentário rapidinho sobre essa questão dos nossos irmãozinhos acabarem ficando hostis com o ensinamento. Até agora nós aprendemos sobre a não julgar o próximo, a ter empatia, a saber ter prudência nos ensinamentos, mas também ter empatia com aquele irmão que não tá, que é aquele irmão que age com hostilidade. Tem uma passagem bíblica muito boa que nos ensina sobre essa questão. O irmão foi hostil com você. Foi hostil com você, você tentou explicar para ele uma lição evangélica, moral e ética. Ele foi completamente rude e grosseiro com você. Bate o pó das suas sandálias e vai com a consciência tranquila de que você fez o melhor que você pôde. De que você fez o melhor que você pôde naquele momento. Ainda não era a hora, mas vai chegar a hora. Rapidinho chega. E a gente vê, certo? E a síntese espírita de Mateus. Para finalizar, para finalizar, citação, síntese. Sedes indulgentes para com os defeitos alheios e severos para com os vossos, porque o que importa sempre vai ser nós, sempre será nosso, né? A gente só consegue fazer a obra se o nosso ser está alinhado com o pensamento divino. Senão fica difícil de fazer a obra. Não vos arrogueis o direito de julgar, pois não conheceis os caminhos pelos quais cada alma precisa passar. Até porque a reencarnação é individual. Não tem como eu simplesmente julgar o caminho que uma pessoa está fazendo. E se aquela decisão que a gente julga como ruim era fazer parte da reencarnação, do projeto reencarnatório da pessoa. É muito bom lembrar dessa parte. Sede misericordiosos, porque da misericórdia que dispersardes depende a que vos será concedida. E sede prudentes, nem toda verdade é dada a todos, em nem todo momento. A caridade inclui a sabedoria de saber o tempo oportuno de cada semeadura. Então, a gente finaliza o slide, a gente vai ter a nossa conversinha, a gente finaliza o slide com esse fluxograma.
Não julgar, autoexame, discernimento, semeadura imprudente. Quem quiser pode tirar uma print e vamos colar assim na parede, no carro, pra gente sempre lembrar. Não julgar, autoexame, discernimento e semeadura prudente. Excelente, né, pessoal? E, e é. Aqui finalizo o meu slide. Aproveitei Bom, todos. muito bom. O que você fez, Vera? Hã? Eu peguei, eu fotografei tudo para depois eu estudar devagar. Muito bom, excelente. Ah, então tá bom. Depois, quando a Silvia colocar, eu mando para você, tá? Quando a Uhum. Silvia subir o estudo, eu para você também a gravação, tá? Muito, muito Muito bom. bom, Miguel. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Perguntar? Quer Parabéns, você vai filho de contribuir com alguma coisa? peixinho. Aqui, filho de peixe, Eu acho que foi filho muito de rico, peixe, peixinho é. não é? Obrigado, pessoal. Ai, ai, foi Obrigado. muito bom. Obrigado, pessoal. Que bom que vocês gostaram. É uma Muito bom, lição muito. Oi? Oi? muito bom. Ah, muito Muito obrigado. bom. Saiu do Uma... costume, né, do rotineiro sobre a perícope, né? A gente fica muito raso, a gente fica só às margens da perícope, da passagem. E hoje você conseguiu trazer uma profundidade maior na perícope, que a gente enxerga mais um pouquinho do valor e do sentido dessa fala, né? Muito bom, Miguel. Sim. Depois a gente vai marcar um outro estudo, tá? Show de bola, tia Conceição. Gratidão. Tá. Se permitirem Em setembro, fazer. nós vamos, né? Oi? Em setembro nós estamos nos encontrando, se Deus quiser, em São Paulo. Setembro estamos aí. Então vamos fazer a Pois é. festinha dos jovens. Festinha dos jovens. Eu, a senhora, Luiz e Laurinha. Vamos fazer a festinha dos jovens. E o Ah, Paim que bom. também. Que vai participar da Ah, festinha dos que bom. jovens. Vai ser muito, Excelente. vai ser Mas muito bom. não, Todo encontro vai ser muito bom. vai Obrigada, ser Miguel. Muito obrigada. por nada. Tá? Pessoal, sempre quando a gente ter esse pensamento de julgar o próximo, vamos fazer um exercício, um dever de casa para todos nós. Quando sentimos que estamos julgando outra pessoa, vamos mentalizar nós nessa pessoa. Vamos falar assim: você vai estar julgando você mesmo. E também tem outra coisa. Quando mais julgamos o próximo, significa que a gente está mais falando da gente do que do outro. Porque, porra, o outro teve a coragem que eu não tive de fazer, cara. Poxa! Enfim, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado muito do estudo de hoje. Muito. Muito bom, muito bom. Excelente. Depois a gente vai marcar uma outra data lá para outubro. Bom, um outro tema aí para Perfeito, nós. perfeito, Tia Então Conceição. tá Eu agradeço ótimo. demais. Gente, Muito obrigado. obrigada a Oi, você, meu Elaine. querido. Foi muito Show. bom, tá? Foi muito enriquecedor. Eu agradeço. Semana que vem, gente, nós vamos ter o Lucas Evangelista, tá? O Lucas vem fazer para a gente nosso estudo aqui, na terça-feira que vem. Aí eu vou falando, como sempre, lá no pessoal, lá no grupo, para a gente não esquecer e ficar atento ao horário. O horário vai ser o mesmo, nosso mesmo, tá ok? E vamos aí, vibrar pelo encontro, todo mundo, para que tudo saia, né, dentro dos conformes, dentro do planejado, fazer essa sintonia com a espiritualidade maior. Vou fazer nossa festa de agradecimento, encerrando o nosso estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, gente, para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. A gente possa viajar